Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui novamente para nós podermos falar mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre os profetas maiores, que se encontra na lição 7. E que todos possam aproveitar bem esse momento com a graça de Deus. Vamos lá? Então, nós vamos estar trabalhando nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas antes, eu quero estar falando para vocês. O que são profetas? Então, profetas foram homens chamados por Deus para anunciarem a sua vontade ao povo. E aí você está vendo que 42 entre homens e mulheres são chamados de profetas no Velho Testamento. E 16 escreveram profecias em livros que levaram o seu nome e que encontramos na Bíblia. Então, falando sobre os profetas maiores, nós vamos estar enfatizando Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e aí uma ressalva, né, que o profeta Jeremias escreveu 2 livros, Jeremias e Lamentações. Então, vamos falar de Isaías. Quem foi Isaías? Isaías, ele viveu 750 anos antes de Jesus nascer. E ele profetizou sobre o nascimento, o sofrimento e a morte de Jesus. E no livro de Isaías estão escritos praticamente assim, mensagens que falam de tempos futuros, coisas que ainda vão se cumprir e que esperamos com expectativa. É um livro que tem 66 capítulos e é como uma Bíblia miniatura. E o profeta Jeremias? Jeremias, ele viveu cerca de 100 anos depois de Isaías e sempre profetizou mensagem avisando o povo para se arrepender e viver com fidelidade a Deus, porque o povo ele estava o quê? Cultuando ídolos falsos e isso deixava Deus triste. E quando Jeremias estava já velho, o país foi invadido e Jerusalém foi completamente destruída e o povo levado para o cativeiro. Jeremias sofreu profundamente e é quando ele escreve Lamentações de Jeremias que ele vai contando, né, toda ali a sua tristeza, falando da destruição da cidade de Jerusalém. E hoje os poemas eles são recitados pelos judeus através de jejuns e orações para lembrar a destruição de Jerusalém. Ezequiel, ele era um sacerdote e ele tinha sido levado preso junto com o povo judeu para a Babilônia. E lá ele teve uma visão que foi chamado por Deus para ser profeta. E no livro de Ezequiel, nós vamos estar sempre vendo mensagem de consolo e esperança. Por quê? Porque Deus não os havia abandonado e um dia eles voltariam de novo para a terra prometida. Mas para isso era preciso uma atitude de arrependimento, obediência e dependência de Deus. E não orgulho, nem indiferença e nem desânimo. E isso serve para nós, que hoje nós precisamos sempre estar obedecendo a Deus, ter dependência de Deus e não ter desânimo, mesmo nesse momento que estamos passando, mas assim, esperança de dias melhores e viver completamente pedindo a Deus obediência e dependendo realmente dele. E Daniel? Daniel tem uma história bem conhecida dele, dos seus 3 amigos que foram levados como prisioneiros
que foram jogados na fornalha ardente, mas Deus os livrou. Daniel também foi jogado na cova dos leões e Deus também o livrou. Isso ele mostra a importância da obediência a Deus. E Daniel foi mostrando através do livro as profecias sobre a volta de Jesus, sobre os reinados daquela época. Para finalizar nossa aula, eu quero que vocês vão fazendo as atividades, né, junto com seus familiares. E vamos orar? Por que orar? Porque orar é conversar com Deus e Ele sempre nos ouve. No Salmo 145, ele fala: o Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade e que sejamos gratos a Deus. Senhor, neste momento eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade. Abençoa todos os alunos e familiares, Senhor, nesse momento da pandemia, que tudo isso logo passe, para que nós possamos estar novamente na sua igreja, agradecendo e louvando a Ti. Em nome de Jesus, amém. Até mais.